Fala pessoal, aqui é o Brody, tá começando mais um episódio aqui do Minha Vida em Vinil. E hoje, cara, hoje a gente vai falar, cara, eu não sei se vai ser legal ou não, mas eu quero bater um papo bem reto com vocês aqui. Vou ligar a câmera, que nem eu fiz agora, e a gente vai conversar sobre The Dark Side of the Moon Redux. Não sai daí. Breathe in the air. Fala galera, Brody por aqui, e assim ó, duvido assim, em toda essa existência aqui de canal, cara, todo mundo que me acompanha, todo mundo que é amigo, todo mundo com quem eu falo, em algum momento aí, cara, já deve ter pelo menos ouvido uma vez na vida o disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd, né? Esse disco tem uma importância incrível para o mundo da música, né, cara? Ele tem assim uma presença, ele é um disco daquelas obras-primas mesmo, cara, que você sabe que foi feito pra marcar milhares de gerações pra frente aí, né? Assim como, sei lá, cara, Sgt. Pepper's, o próprio Thriller do Michael Jackson, Pet Sounds do Beach Boys, né, cara, são discos incríveis, assim, e que tem toda essa aura, que envolve eles, assim, pela importância mesmo, né, cara? E como um disco que completou 50 anos sobreviveu tão bem ao teste do tempo, né? Acontece que agora, em 2023, quando Roger Waters completa, enfim, 80 anos, né, cara? Ele resolve fazer uma releitura, vamos dizer assim, dessa obra que ele participou também, né? E que é motivo, assim, cara, o Pink Floyd, na verdade, é um motivo de muita briga desde 1983, aí, quando ele saiu da banda, né? Todo mundo conhece a história e tal. E ele é uma pessoa assim que me parece guardar um certo rancor, assim, cara, do pessoal, dos antigos amigos, né? E eu acho que uma das missões de vida dele, cara, enquanto ele estiver vivo, é ele atacar as outras pessoas da maneira que ele puder, cara. Então, o que ele fez, cara? Lançou agora em 2023 o Dark Side of the Moon Redux, né? Ou algumas pessoas até falam no francês redu, sei lá se isso tem a ver ou não, enfim, cara. Mas acontece, cara, que o disco, a gente tem lido por aí, tem acompanhado vários reviews, tem debatido isso muito lá no grupo do Minha Vida em Vinil, em outros grupos que eu participo também de música, por que não? Cara, assim ó, de 10 pessoas, 9 estão falando mal desse disco. E eu vou te explicar o porquê, cara. Porque é um disco chato, é um disco cansativo, ele é um disco que, cara, ele é um sonífero, velho. Eu ouvi ele pela primeira vez, eu confesso pra você que na primeira vez que eu ouvi eu dormi, cara, não consegui ouvir até o final, eu peguei um sono, cara, de verdade mesmo, eu preciso ser honesto com vocês. A gente é honesto em tudo que a gente fala aqui no canal Minha Vida em Vinil, então dessa vez não seria diferente também. Eu tentei mudar a minha opinião acerca dele, cara, até cheguei a comentar isso lá no grupo do Minha Vida em Vinil, que eu falei, se eu mudar de opinião, posso ser considerado humilde, eu vou ser considerado um traidor do movimento, enfim. E aí eu tava tentando mudar, cara, porque tem alguns bons momentos aí nesse disco, assim, sabe? Depois que eu ouvi mais de uma vez, né? Mas é um ou outro, assim, pedaços, assim, cara, fragmentos, sabe? E o disco, assim, confesso, cara, que ele é um disco chato, ele é um disco comprido. Essa coisa de você fazer esse monólogo que ele faz, essas conversas, né, cara? Sempre priorizando o sombrio, o obscuro, né? Porque tem referências aí no começo do disco de Obscure by Clouds. Ele fala muito sobre a morte, ele fala sobre estar sozinho. Os amigos me deixaram, os poucos que eu tinha morreram, sabe? Enfim, cara, ele deixa assim muito claro isso aí no disco o tempo inteiro. E tudo bem se fazer uma releitura, eu acho legal até as pessoas fazerem releituras, né? Mas o que ele fez, cara, foi uma coisa assim que não dá, cara, eu não consigo. Até entendo ele, um senhor de 80 anos, querer ressignificar algumas coisas, dizer que lá no começo o disco não foi bem compreendido. Mas aí, cara, tem toda a história que eu contei pra vocês aí, que vocês também já sabem, as brigas e tudo mais, né? E, cara, é complicado você fazer isso, sabe? Sobre uma obra-prima, você tentar desconstruir uma obra-prima
você desconstruir essa obra-prima e você tentar reconstruir ela da maneira que você acha que agora tem que ser ouvida e absorvida, enfim, cara, pra mim não rolou. Sinceramente, pra mim não rolou, cara. Como eu disse, eu tentei manter minha mente o mais aberta possível, me desprender, assim, de qualquer coisa, cara, mas toda vez que eu ouvi o disco, vinha todo, cara, porque assim, a gente tem, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo memórias musculares, memórias auditivas, enfim, né? Então, quando começou a ouvir, cara, eu já ouvia, parecia que faltava, assim, Great Gig in the Sky, parece que falta o vocal da moça, que não tem lá, né? Faltam os solos do David Gilmour, apesar de um outro momento ter alguma coisa parecida, falta solo de sax, sabe? Isso tudo fica impregnado na nossa memória, assim, na nossa audição, nessa coisa nossa, que é nossa, né? E não teve jeito, cara. Eu não consegui ouvir. E olha, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu ouvi 3 vezes, cara, e não rolou pra mim, de verdade mesmo, não rolou. Me parece que é um senhor de 80 anos, como eu falei assim, extremamente assim, magoado e rancoroso com tudo que aconteceu, cara. E como eu disse, eu acho que a missão de vida dele, isso aí eu escutei do Luiz Felipe Carneiro, né? E eu concordo com ele quando ele fala que a missão de vida dele, enquanto ele estiver vivo, cara, é atacar os ex-companheiros de Wanda. Ele não tenha dúvida disso, né? A produção, inclusive, é uma produção boa, né? Ele cantando com essa voz mais cansada, mas uma voz de uma pessoa de 80 anos, né, cara? Que já viveu tudo, que já experimentou de tudo, enfim. Essa voz mais grave, né? Cantar de uma maneira mais sombria, mais dark, assim. Eu te digo assim que se fosse em outras circunstâncias, cara, talvez com outro nome, sei lá, material inédito, né? Ele teria sido um grande disco, não tenho dúvida nenhuma. Mas como eu disse, desconstruir uma obra que é tão importante pra música, cara, de uma banda que é tão importante, tanto quanto os Beatles, assim, é algo que não dá pra gente aceitar, cara, desculpa. Não tem como mesmo, né? Eu posso estar enganado falando isso pra vocês, cara, posso, a gente nunca é sabedor de toda a verdade, né? Mas ao menos é o que eu tenho enxergado, assim, cara, a minha opinião é essa, né? E é complicado a gente falar sobre isso, né, cara? De certa maneira é complicado você falar sobre isso, porque existem aqueles caras que são, assim, muito fãs do Roger Waters, né? E eles vão defender isso, assim, até o final, cara. Eu conheço gente que tá falando bem. Eu entendo as pessoas quererem falar bem ou estarem falando bem, normal, tranquilo. Só que ao mesmo tempo que isso aí é complicado, tem a questão também que todo mundo, cara, nos últimos 2 semanas aí, só tem falado dele no Pink Floyd. Inclusive, o que a gente tá fazendo aqui agora é falar sobre isso, né? Tem ouvido o Dark Side of the Moon Redux e tem reouvido, então, a grande obra do Pink Floyd, que é o Dark Side of the Moon, né, cara? Ou seja, involuntariamente aí, isso acaba se tornando uma propaganda pra banda, né? Quase como se fosse um marketing reverso, assim, entende? E, lá no disco de vinil que ele lançou, tem um lado a mais. Então tem o lado A, o lado B, o lado C e o lado D, né? Então o lado D, cara, aparentemente é ele numa casa de campo, casa de veraneio, enfim. E tá ele lá com o seu cachorro, o único amigo que restou, ou que ele tem ainda, né? Que é esse cachorro, que inclusive tá na capa, a gente vai falar sobre ela. E em um determinado momento eles levantam, ele conversa com eles levantam, vão lá pro meio da mata. E se bem no fundo, assim, se você escutar, tem outros barulhos aí, cara, né? Mas ele sai pra caminhar e você ouve os passos, aí daqui a pouco você ouve ele batendo e fazendo música com esses barulhos inusitados aí, né, cara? O cachorro andando lado a lado, você consegue notar isso aí, cara, e... Sabe, tem muito fã do Pink Floyd que não curte isso, cara, me remete muito, assim, ao que eles fizeram em Uma Guma, que é um disco, assim, também duvidoso, sabe, que... Dos fãs de Pink Floyd é só o mais ardoroso mesmo que curte esse play aí, né, cara? Como que a gente vai entender isso, cara? Não sei o que se passou pela cabeça dele. Como eu disse, eu tentei ouvir 3 vezes. Na primeira eu dormi, os monólogos intermináveis me cansaram demais, cara. E as outras 2 aí eu fiz com, como eu falei, cara, um esforço maior e na boa, realmente, cara, não rolou pra mim, né? E ainda tem a questão da capa, cara, que ainda rola mais uma discussão, né? Que se você olhar bem pra capa, que é o cachorro, no olho, na retinazinha ali do doguinho, aparece uma pessoa segurando a capa do disco, né? Dark Side of the Moon.
Pra mim, nitidamente tem uma mensagem aí, cara, que é o Roger Waters segurando o disco e falando pro seu único amigo, né? A única pessoa que estou com amigo. Porque se você for ver, até os músicos de banda não conseguem acompanhar ele, né? Ele é uma pessoa difícil, extremamente difícil de lidar. Então tá lá essa pessoa segurando a capa do Dark Side of the Moon. Como quem diz assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui sou eu, cara. O Dark Side of the Moon sou eu, Pink Floyd sou eu fui tudo isso. E, cara, pra mim a mensagem que fica é essa, né? É como eu disse, eu posso estar redondamente enganado. Se você acha que eu tô enganado, cara, se você, sei lá, se você gostou do disco, cara, se você acha que eu só falei bobagens, comenta aí embaixo, cara. Eu sei que vai ter gente que vai vir aqui e vai me criticar, e como sempre tem gente que fala, né, e não concorda com o que a gente fala, tudo bem, cara, é um espaço democrático. E é isso, cara. Eu espero que o disco sobreviva ao tempo, mas eu tenho a impressão que não vai, assim, cara, depois de mais alguns meses, ou enfim, alguns anos, ele vai cair no completo limbo, né, cara. Mas é como eu disse, todo mundo tá falando de Pink Floyd, inclusive a gente, né, cara, e relembrando aí o Dark Side of the Moon. E pra mim esse disco é, assim, significativo demais, né, cara, apesar que pra mim, além dele, eu também tenho um apego muito, muito, muito grande pelo Animals. O Animals ainda é meu disco preferido. Mas o Dark Side of the Moon é, assim, de uma gigantismo enorme, né? Cara, e é isso. Se você gostou, você vai deixar seu like aqui embaixo, você vai deixar seu comentário também, como eu falei, né? Explica aí, cara, o que você tá achando do Dark Side, se você conseguiu ouvir até o final, se você achou um grande disco, né? E conta pra mim aí, cara. É importante a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Eu quero deixar um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando, ó, de coração, eu agradeço. E sabe o que mais, cara? A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Valeu!